muito material para você que quer crescer, que quer empreender, e os assuntos aqui são diversos, gente. Já estava com saudade de vocês, né? Semana passada nós estávamos viajando, não deu para colocar aí no ar o nosso podcast, mas estamos voltando hoje e com muita novidade. E hoje a convidada não poderia ser mais importante do que ela, Cíntia Sombra, que é administradora, consultora empresarial, e essa menina vai trazer muito sobre empreendedorismo feminino, como ajudar a sua empresa a crescer, como se destacar no mercado de trabalho através das vendas e do marketing. Cíntia, seja muito bem-vinda ao podcast, obrigado por aceitar o meu convite. E aqui eu recebo amigos especiais que trazem um pouquinho aí do seu know-how, né, pra galera, para quem tá crescendo, poder também ter um pouco dessa ajuda, porque hoje é muito importante, né, Cíntia, a gente trazer coisas que engrandeçam a vida de outras pessoas. E eu vou deixar que ela se apresente, gente, porque senão eu falo demais, né, Cíntia? Fique à vontade para se apresentar aí para nossa galera. Muito obrigada pelo convite. Olá, todo mundo. Eu sou Cíntia. É um prazer enorme falar aqui, falar um pouquinho de empreendedorismo, falar um pouquinho de marketing comercial e como a gente pode fazer para tornar as empresas mais lucrativas. E vamos aí bater um papo bem bacana. Um papo maravilhoso, né? Porque a mulher tem muito material, gente. E vamos logo começar matando a pau. Me conta uma coisa, Cíntia. Quando foi que você começou a trabalhar nessa área? Qual a tua formação, né? Para que você visse, por exemplo, a necessidade dessas empresas com esse tipo de trabalho que você executa? Excelente pergunta. Bom, minha formação principal é administração, eu sou administradora, depois fiz recursos humanos, fiz uma especialização em estratégias de negócios e sou uma apaixonada pelo marketing. Então, já atuo aí no mercado há mais de 20 anos nessa área, nesse segmento de comercial e marketing, e me especializei nos últimos anos no empresariado cearense, quando eu identifiquei que as empresas precisam ter uma profissionalização a mais, precisam entender mais de comercial, precisam entender mais de marketing. Então, montei minha consultoria e hoje eu presto serviço a empresas que têm o interesse de alavancar suas vendas, de aumentar a market share, enfim, fazer com que a empresa lucre mais, venda mais, se posicione mais e melhor nesse mercado tão competitivo. Cíntia, as empresas elas estão hoje tomando uma consciência diferente das empresas de há 5, 10 anos atrás, por exemplo. Certamente. Onde as empresas elas não tinham a visão de investir nesse tipo de trabalho, como do marketing, como de treinamento para equipes. E hoje a gente vê que, com a chegada de toda essa avalanche de informações através da internet, isso se tornou mais necessário. Sim. Hoje você ainda sente um pouco de resistência de algumas empresas ou de alguns empresários para investir capital nisso ou não? Já mudou muito, né? Hoje as empresas já entendem a necessidade de ter um marketing bem estruturado, de ter um marketing alinhado ao comercial, de ter um comercial bem treinado. O que é complicado, às vezes, é do empresário, do empreendedor, enxergar e entender que ele precisa de ajuda. Muitas vezes ele demora a pedir ajuda. Só interrompendo, muitas vezes eles procuram ajuda também quando já estão no fundo do Exatamente. poço. Quando já não há mais nem como levantar aquela empresa. Exatamente, isso acontece muito, infelizmente. Aí te contrato como a solução dos problemas. Exatamente. Sei e não é bem gente. Sim. E não é bem assim, né, gente? Por mais que uma consultoria seja essencial para empresas que precisam entender aí onde estão errando, existem consultorias, para vocês entenderem, em várias áreas de atuação. Existe consultoria de recursos humanos, consultoria comercial, consultoria de marketing. Então, as empresas, no geral, contratam uma consultoria direcionada para a área que eles julgam que estão precisando de ajuda. Muitas vezes, quando a gente entra na empresa e vê todo o cenário, às vezes eles estão vendo aí com uma visão difusa. Acham que o problema é o financeiro e depois, quando a gente vai ver, é um problema, na verdade, de precificação, mais voltado para a área comercial. Então, assim, enfim. Então, quando a área da consultoria é escolhida de forma correta, essa consultoria ela vai lá na raiz do problema. Desde identificar os perfis corretos para serem contratados para a área comercial, que é muito importante. Vou te dar um exemplo. Uma coisa muito comum tornar o comercial uma área onde qualquer profissional pode entrar, pode trabalhar, e não é assim.
Toda empresa, seja de produto, seja de serviço, é uma empresa de vendas. Como você vai ter sucesso em uma empresa se você coloca um profissional que não está habilitado para vender? Como assim? Não está qualificado, né? Exatamente. E isso também acontece muito, Cíntia, nas empresas familiares, né? Muito. Então a gente tem aquele primo, tem a pessoa da família que está desempregado, aí você vai lá, coloca na empresa, gera um problema, às vezes até maior, por não saber como conduzir aquele cargo. Sim. E vocês conseguem lidar com isso ou é dor de cabeça? Empresas familiares sempre são bem mais complexas para a gente atuar. Empresas familiares, elas têm raízes muito profundas, né? Assim, às vezes uma pessoa que está num cargo de gestão muitas vezes não entende muito bem e tem um certo receio de pedir ajuda. Então, quando a consultoria entra, além de a gente entender os perfis profissionais que estão inseridos dentro daquela empresa, a gente passa a profissionalizar aquela empresa. É claro que a primeira pessoa que precisa entender, que precisa dessa mudança, são os gestores. Os envolvidos. Então, se há uma flexibilidade de entendimento, de saber que precisa de ajuda, a gente consegue atuar sim, mas entender esses perfis da área comercial, definir e traçar as estratégias corretas para a área de marketing comercial trabalharem alinhadas, facilita muito o fluxo, o processo comercial, o processo de marketing e torna, assim, no caso, a empresa mais lucrativa, porque você vai estar unindo esforços e esforços direcionados para, de fato, o que vai atingir um resultado maior do que você colocar... vou trazer o Joãozinho ali que está precisando de emprego, Sim. Vou colocar ele para vender aqui, mas o Joãozinho não sabe abordar, o Joãozinho tem receio de ligar, o Joãozinho não sabe enviar um e-mail, o Joãozinho não sabe se comportar comercialmente. É isso que acontece com a maioria das empresas. Então, profissionalizar a área comercial é algo urgente na maior parte das empresas. E o engraçado, por exemplo, que quando os gestores eles procuram esse tipo de ajuda, muitas vezes ele vê o profissional também como alguém ali que ele queira diretamente competir com ele. Eu tiro muito por conta da primeira consultoria que eu coloquei no meu espaço, né? E eu vi a necessidade por estar crescendo e não ter o domínio sobre outras áreas, que uma delas eu tinha bastante dificuldade, era a área financeira. Eu não sabia quanto que um profissional meu ganhava, quanto que não. Então, eu era muito do operacional. Sim. E não tinha noção de nada. E contratei essa consultoria. Cíntia, minha amiga, teve uma hora que eu passei a ter ódio das meninas. Por quê? Elas estavam fazendo um trabalho que eu sabia que estava errado, mas eu não aceitava. O fato de eu não ter o controle daquilo ali. Sim. E aí eu dizia, elas querem controlar aqui meu dinheiro e não sei o quê. E acaba que a gente... trabalha, de certa forma, contra o que você está contratando. Você encontra hoje, dentro de algumas empresas, essas barreiras que os próprios gestores, os donos, os empresários criam ou não? Bom, a consultoria ela tem uma diferença positiva, digamos assim, quanto aos funcionários internos, porque a gente tem um olhar inaugural que esses funcionários perdem ao longo do tempo. Então, uma das principais coisas quando a gente começa a atuar numa empresa é sinalizá-los de que a gente pode encontrar alguns cenários que não são positivos e que não são bacanas de se repassar, mas que a gente precisa repassar. Sim. Eu sempre tenho essa conversa muito séria antes de começar o processo. Pode haver, sim, como já houve, uma certa resistência, mas uma consultoria séria, ela precisa dar andamento ao que ela se propôs a fazer inicialmente. Então, uma das primeiras coisas que eu entendo com o empresário é se, de fato, o empresário, o empreendedor, se, de fato, aquele problema é uma urgência de ser resolvido. E se ele me dá autonomia para isso. Porque se em dado momento ele vai refutar alguma orientação que eu passei, se ele vai travar alguma orientação, enfim, não vai funcionar. Ele vai estar pagando a uma consultoria que não vai estar dando retorno para ele e que, em dado momento, para que eu contratei uma consultoria? Aí eu vou lá no início e vou relembrá-lo. Poxa, você me falou que era uma prioridade para ti. Está aqui os dados, a gente resolve dessa forma. Mas se você não quiser, eu não tenho como prosseguir. Então, sim, acontece. Não é bacana para a consultoria quando isso acontece, porque o resultado da empresa é o resultado da consultoria. Então, quando acontece, eu só relembro as conversas iniciais, que vez por outra a gente pincela isso nas conversas iniciais, sim, mas faz parte da consultoria ter esses pequenos conflitos, digamos assim.
É verdade. E, gente, olha, para quem tá chegando agora, esse é o podcast O Sucesso é Agora. Toda semana, terça e quinta, nós trazemos aqui convidados especiais. E hoje eu tô com Cíntia Sombra, ela falando tudo sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre gestão, sobre marketing. A mulher é uma fera. Eu já tô aqui apaixonado, já tô com um monte de pensamentos aqui, de projetos. E a pessoa não sai daqui sem estar com o negócio já acertado aqui pra gente ganhar dinheiro. Então, vamos com tudo. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a forma, por exemplo, Cíntia, que você aborda para ajudar essas empresas a aumentarem o seu potencial, por exemplo, em vendas. Certo. Primeiro, identificar. É um produto ou é um serviço? Ok, definido se é um produto ou um serviço, qual é o meu público-alvo? Eu estou me comunicando com o meu público-alvo ou eu estou falando ao Léo? Ou eu estou falando, porque nem sempre os seguidores do teu Instagram serão os teus clientes. Verdade. Então, você precisa entender qual é o seu público-alvo e comunicar para aquele público-alvo, seja no orgânico ou seja em tráfego pago. Tráfego pago e orgânico são estratégias que a gente usa para aumentar a Visibilidade. exatamente, a visibilidade, a divulgação de um produto, serviço, marca, empresa, enfim. Então, a partir do momento que eu entendo que eu estou falando com o meu público correto, eu vou definir estratégias que vão fazer com que eu alcance o que aquele cliente quer de mim. Aquele cliente, ele envereda mais para o lado do preço? Não. Ele envereda mais para o lado da qualidade? Não. Ele envereda mais para comprar um serviço de status? Então, eu preciso me comportar da maneira que o meu cliente consome o meu serviço. Por exemplo, os clientes que consomem o serviço de consultoria são clientes que buscam alavancar vendas. Então, eu preciso me comunicar com esse público-alvo, mostrando, dando insights. Também não posso falar tudo de graça no Instagram, nas redes sociais, mas dando insights de como eles podem aumentar as vendas deles. Então, as estratégias para alavancar as vendas começam a partir do momento que você identifica o público-alvo e que você se comunica da forma correta com esse público-alvo, inicialmente dando o que ele precisa. São 3 pilares, que inclusive eu estava conversando agora há pouco. É você atrair o público, você se conectar com o público para você converter esse público. Então, trabalhar na atração, na conexão e na conversão. Eu falo muito isso, inclusive, nas minhas aulas, meus cursos de micropigmentação, de gestão, que é uma coisa muito importante e as pessoas estão deixando passar, essa questão da conexão. E se conectar com o seu público é algo muito, muito importante nesse momento, porque é um público que ele quer ter esse momento com você. Sim. Ele quer conhecer um pouco de você e do seu produto. E muitas vezes ele quer conhecer primeiro de você para depois conhecer do seu produto. E eu falo muito, gente, às vezes a vida pessoal da gente chama mais atenção do que a vida profissional. Então a gente tem até que saber dosar. E eu falo, você conhece o seu público? Aonde está o seu público? Porque muitas vezes a grande maioria não conhece e é um tiro no escuro, ele fica atirando para todos os lados, as estratégias não funcionam. Sim. Porque ele não tem noção de quem é o público dele. Sim. E aí começa a ficar difícil a conversão. E total. Eu sempre falo, antes de fazer um curso, antes de fazer um treinamento, seja na área da beleza, seja em qualquer outra área, já começa a trabalhar a tua estratégia. Sim. Primeiro, de marketing, de vendas, sim, de conhecer o seu público, sim, porque você, quando terminar, você vai saber para quem vender. Sim. Imagine que hoje eu trabalho com beleza, vou e faço um curso de carpinteiro, sei lá, e eu não conheço esse público, eu vou vender como? Não vende. Não vende. E é um outro ponto que a gente aborda muito, é sobre vendas. O som caiu. Oi, caiu. Os pontos lá. Tá tudo ok aqui. E não voltou. Olá. Voltou. Oi, galera, voltamos, que ao vivo é assim. Quando cai o som, a gente espera, volta. Porque quando o assunto é pancada, meu filho, o inimigo se estremece todinho. Verdade. O infeliz está tentando desde cedo, mas vai dar certo. Então, assim, vendas hoje é algo muito importante. Sim. O profissional que não busca essa habilidade em vendas, ele vai conseguir ter sucesso dentro do seu negócio? Rapaz, é uma roleta russa aí, viu? Porque, como eu falei, se todo produto, todo serviço, se toda empresa, seja de produto, seja de serviço, a veia arterial dela é a venda,
como você vai entrar no mercado sem dominar as técnicas básicas de vendas? Como você vai entrar em um mercado sem entender o que é captação, sem entender o que é negociação, sem entender o que é funil de vendas? É muito importante que você domine pelo menos o básico para você ter um entendimento. E se você tiver uma equipe, aí a complexidade aumenta mais, porque você vai precisar entender e você vai precisar fazê-los entender também. Então, eu diria que para qualquer, seja você médico, seja você da área da beleza, seja você qualquer área de atuação, você está vendendo. Você está vendendo sua imagem. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você está vendendo sua imagem, você está vendendo sua qualificação. Então, gente, tudo são vendas. E hoje não é mais aceito, não é mais bem aceito aquele vendedor insistente, entre aspas, chato, inconveniente. As vendas hoje, elas acontecem muito mais naturalmente. As vendas hoje, elas são muito mais por necessidade ou por dor ou por reconhecimento. Eu reconheço em você algo que eu me identifico, então eu compro de você. Então, hoje é muito mais assertivo você identificar como você pode conquistar um público que te compraria. E aí você começa a definir estratégias para atingir esse público e para converter esse público. É bem interessante o que a Cíntia está falando, porque, por exemplo, como profissional da beleza, já atuo há mais de 20 anos e venho trabalhando bastante tempo nessa área digital também, e eu percebo que as pessoas elas estão querendo melhorar, né, a sua comunicação, a sua visibilidade, a sua atração por clientes, mas elas ainda estão usando estratégias que foram muito válidas há 20 anos atrás. Eu digo, hoje se você sair panfletando, não vai ter a mesma funcionalidade que tinha antes. Hoje nós temos outros recursos. Exato. E isso é importante para que você entenda quais recursos você vai utilizar. E outra coisa que eu sempre bato muito no ponto, Cíntia, é que sua equipe ela tem que estar alinhada com o seu propósito também. Completamente. Porque não adianta eu, como gestor, querer ter uma visão para a minha empresa, querer ter um trabalho dentro da empresa com toda a equipe funcionando e trabalhando de outra forma. Não só alinhada, treinada e engajada. Sim. Porque se um desses 3 pilares não tiver bem feito, não decola. Pode até decolar, mas não vai ter um longo prazo. Porque em algum momento aquela conexão será rompida. Não tem como você ter sucesso com uma equipe de baixo engajamento, que não tem o alinhamento que a empresa precisa, que não tem os treinamentos que a empresa dá, que não tem aquela reciclagem necessária. Você é um profissional extremamente conhecido na sua área. Você sempre está se reciclando. Sim. Tem empresas que não têm essa noção, que não têm esse direcionamento. E não acha importante, né? Exatamente. E aí, o que acontece? O mercado te consome, o mercado te engole. E quando, como você falou há pouco, quando o empresário, o empreendedor vai ver, ele perdeu o mercado e aí ele não consegue mais alcançar o que ele perdeu. Não consegue voltar atrás. Não. Dentro da nossa área, Cíntia, por exemplo, da área da beleza, eu tenho percebido uma mudança extremamente forte, que, por exemplo, antes a gente vendia com mais facilidade um procedimento de beleza apenas ali por fotos, vídeos. Hoje, a venda dentro da área da beleza, principalmente da micropigmentação, é uma venda muito mais educativa. Eu tenho que ensinar sobre aquilo que eu estou vendendo. Sim. Então, as pessoas que não entendem essa necessidade, elas vão perdendo espaço. Sim. Porque hoje, para ter ideia, se eu colocar aqui uma promoção que seja incrível como você for, a cliente não consome. Porque ela tem que entender primeiro o que eu estou vendendo. Sim. Então, eu já vou usando a estratégia de passar tantos dias ali trabalhando aquele produto que eu vou vender, mostrando para que serve, antes e depois, faço live, faço podcast, tudo sobre o produto. Sim. Mas em momento nenhum eu estou vendendo. E eu vou gerando uma expectativa ali e o desejo começa a aumentar. Exato. Quando é que tu vai ter esse serviço? Eu já tenho o serviço, mas eu estou segurando. Sim. Porque quando eu consigo alcançar aqui o público... Está criando a expectativa. Isso, que eu quero, aí a gente vai e bombardeia, né? Então, hoje o profissional da área da beleza... Está fazendo certo. Eles têm que ter essa noção, porque eu passo muito isso nos nossos treinamentos. E as pessoas ainda acham que, porque eu vou vender, porque minha família é grande. E eu sempre até brinco, comento, tua família, com certeza, de 100 pessoas, um vai ser teu cliente. É verdade. Teus amigos também não vão se converter em clientes. Verdade.
E eu brinco muito com isso, porque às vezes até o amigo quer ser teu cliente, mas ele quer desconto, ele quer coisas sobrenaturais. Eu sempre brinco com uma amiga minha que chegou lá no estúdio querendo fazer umas coisas e eu disse, amiga, é tanto. Ela, mas tá muito caro, eu só pago tanto, tipo a metade do valor. Nossa! E eu, tudo bem, eu vou fazer o seu serviço por esse valor. E ela tem um bar, né? E eu disse, hoje à noite eu vou no teu bar, vou passar a noite inteira no teu bar, vou beber muito, ela sabe que eu gosto de beber, vou comer também, e no final eu só vou pagar tanto. E ela? Eu dei o mesmo valor que ela ia me pagar. Ela, mas eu vou sair no prejuízo. Aí eu disse, olha aí, o prejuízo pode ser meu, mas não pode ser seu. Então a gente tem que entender um pouquinho disso. A galera que te procura, por exemplo, para treinamento de vendas. Sim. É aquela galera mais engessada ou são aquela galera assim, mais aberta a receber as informações? Eu venho do mercado de serviços, né? Então é um público mais flexível, digamos assim, de captar, de entender, de aprender e de colocar em prática. São uma média assim de idade, são profissionais mais jovens, né, até 40 anos aí. Quando eu acabo fazendo treinamento para profissionais mais seniors, como a gente chama, a gente sente uma resistência a mais. Sim. Eles sabem muito, estão há muitos anos no mercado, e eles vêm com dificuldade de serem treinados por alguém mais jovem, né? Exato. Eu já ouvi, tipo, isso aí não sabe de nada não, isso é um menino. Eu até gostei da parte do menino, né? Mas tem já falaram isso comigo essa também. Essa rejeição. E é tanto que, tipo, eu vou falar sobre... Eu peguei uma senhora de 50 anos de design de sobrancelhas. Aí, para eu dizer para ela que aquilo não estava correto, eu sabia que eu não ia conseguir ela ter mais ranço de mim. Sim. Eu fui lá e disse assim, olha, a forma que a senhora faz é muito boa, mas vamos testar essa outra forma aqui. Tudo é teste. Sim. Ela foi com muito ódio no coração e arrancou, né? Testou lá, fez, aí disse, dá para fazer. E a partir daquele momento ela começou a fazer da forma correta. Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Tem. Ó, eu iniciei minha carreira com 15 anos. De lá para cá, como menor aprendiz ainda em empresas e para depois, enfim, escalar outros ideais, digamos assim. Mas de lá para cá, quantas vezes eu não me reciclei, não treinei, quantas vezes eu mudei. Então, quando há essa flexibilidade, é tranquilo. Quando não há flexibilidade, aí você não consegue aprender nada, você não consegue absorver nada, você fica rígido e você acaba sendo engolido. Complicado. Sim. E quais as principais dificuldades que você encontra dentro do seu trabalho? A resistência, né, o entendimento. É necessário tornar mais claro o porquê que as empresas precisam de um profissional externo, para uma empresa externa, para ajudá-los a resolver algo que aconteceu internamente. Então, eles têm uma resistência de pensar, por que meu gerente não pode resolver? Por que meu diretor não pode resolver? Então, a minha principal gargalo, digamos assim, o principal gargalo de resistência é fazer com que a minha empresa entenda os motivos pelos quais ela precisa de uma consultoria. E os motivos são claros, né? Assim, baixa performance. A empresa está há 6 meses sem atingir o resultado comercial. Tem alguma coisa errada. A empresa está ali há 6 meses com um time completamente de baixo engajamento, um time comercial apático. A empresa está precisando de ajuda. Só que muitas vezes os sócios, os gestores, eles tentam se organizar ali internamente. Mas é como eu falei. Dá aquele jeitinho, né? Mas é como eu falei. Muitas vezes eles não enxergam mais. Eles perderam o olhar inaugural. Eles estão dentro da operação. Eles não conseguem mais ver. Aí é o momento de pedir ajuda. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. E é bacana isso aí, porque, por exemplo, eu tinha uma grande parceria com uma empresa que fazia esse trabalho. Sim. E uma vez eles me convidaram para fazer um treinamento dentro de uma empresa, até na BR, uma empresa grande, tinha um número muito grande de mulheres. Sim. E aí eu perguntei, que tipo de treinamento que você quer que eu dê lá, de venda, de alguma coisa? Ela disse, não, eu quero que você leve um treinamento para ensinar essas mulheres a se maquiar, a se sentir mulheres, a se sentir mais bonitas. Eu disse, nossa, que trabalho interessante. E fui lá. Então pegaram, tipo, desde lá a menina da Copa até a supervisora top da empresa e levaram todo mundo numa sala enorme de mulheres. E eu vi ali a primeira dificuldade, que era elas se reconhecerem
como mulheres, como Era uma indústria. sim, a beleza delas. Eu digo, nossa, como é que pode? Tanta mulher bonita aqui e não ter esse olhar. E através disso, essa consultoria na qual eu trabalhava junto, ela conseguiu resultados incríveis, porque ela já tinha mexido em vários setores e não tinha encontrado o que estava fazendo a empresa estacionar em determinado ponto. Não tinha identificado onde é que o elo tinha se perdido. Exatamente. Então, a partir daí, a gente fez curso de automaquiagem lá. Menina, foi tanta coisa bacana. E a gente começou a encontrar, inclusive, criatividade nas pessoas, porque elas vão perdendo. Então, às vezes você entra numa empresa, né, cheio de vontade de crescer, de empreender, e esse olhar, como você fala bastante, ele vai se perdendo. Vai. E aí a empresa passa também a não crescer, a não produzir como ela deveria. Sim. Um adendo sobre isso que você falou. Uma amiga minha, ela sempre fala isso. Quem trabalha feia ganha menos. Ela fala isso, ela brinca com esse jargão. Mas sabe por que isso acontece? Quando você se arruma, quando você se sente bem. No geral, a gente se sente muito bem quando a gente se sente bonito, né? Então, quando você tá bonito, é como se você tivesse um ânimo a mais. É como se você tivesse mais coragem de falar com as pessoas, enfim. E quando o oposto acontece, quando você tá naqueles dias mais murchinhos, sabe? Você brilha menos. E se você faz parte de uma peça, né, de uma engrenagem de uma empresa, você não pode não brilhar um dia. Todos os dias você tem que brilhar. E é quando o externo reflete no interno. É quando coisas externas que nós fazemos, como vou acordar mais cedo e vou treinar, vou acordar mais cedo, vou lavar o cabelo, vou escovar, vou fazer uma maquiagem, vou bonita para o meu trabalho, naquele dia, muito provavelmente os seus resultados vão ser melhores do que num dia que você acorda em cima da hora, amarra o cabelo de qualquer jeito, não se maqueia. É incrível o resultado disso. É verdade. E as pessoas também, elas têm que parar um pouquinho de dar desculpas para não fazer. Sim. Agora há pouco, gente, estava dando aula, as meninas chegaram para a gente fazer o podcast ao vivo. Enquanto estavam ali os alunos, eu já vim, maquiei, me arrumei, ajeitei o cabelo. Porque isso é importante, você vende imagem. Sim. Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar, né? Qual imagem que você quer que a pessoa, que o teu comprador, né, de certa forma, tenha de você, o teu cliente. Como me vejo, me comporto. Exatamente. E falando sobre beleza, sobre mulheres, vamos entrar nesse assunto que muita gente está esperando, que é sobre o empreendedorismo feminino. Cíntia, o empreendedorismo feminino ele tem crescido assim assustadoramente. Sim. Então nós estamos vendo cada vez mais mulheres crescendo, empreendendo, tendo seus negócios. Muitas vezes na área da beleza, ela começa ali na garagem de casa, ela leva proporções que a gente nem imagina. De repente ela já está ali trazendo a família para dentro do negócio e fazendo crescer. Hoje, qual a tua visão sobre esse tipo de empreendedorismo? O empreendedorismo feminino, ele é um marco, né, na sociedade no que diz respeito à economia, no que diz respeito ao social. Boa parte das mulheres empreendem por necessidade, seja necessidade financeira, seja necessidade de flexibilidade, de passar mais tempo com a família, com os filhos, mas, no geral, as mulheres empreendem por necessidade. Segundo o Sebrae, numa pesquisa realizada junto com o IBGE, no ano de 2022, foram 10 milhões de mulheres que foram para o empreendedorismo. Olha que 10 bacana. milhões de mulheres. Essas mulheres empreendem, geralmente, nas formas mais básicas, inicialmente, para depois torná-las mais elaboradas. Aquela tia do lanche, que vende o lanche lá na rua, aquela outra tia que faz unha em casa, enfim... que a gente chama de tia carinhosamente. Essas mulheres, quando elas começam a perceber que estão ganhando mercado, que estão ganhando clientes, elas começam a se profissionalizar e param de ser as tias que vendem lanche e passa de fato a ser uma empresária. Então, o empreendedorismo feminino ele tem crescido disruptivamente. A cada ano que passa, ele tem crescido mais e tem se tornado um dos principais motivos pelos quais as mulheres hoje buscam cursos, buscam formalizações. Inclusive, outro dado importante, boa parte dessas mulheres que começaram a empreender, no passado, elas empreendiam de forma completamente autônoma. Então, elas não tinham nenhum CNPJ, não
não tinham dados formais. E hoje, boa parte dessas mulheres já são MEI ou já tem alguma classificação diferenciada para empresas maiores com faturamentos maiores. Então, assim, essas pessoas, essas mulheres estão se profissionalizando, estão conquistando fatias de mercado que antes não tinham nenhuma usabilidade, não tinha ninguém ali para tornar aquilo viável, mas elas estão fazendo acontecer. E hoje a dica que você daria para essa mulher que está iniciando, que geralmente inicia de qualquer forma, e vai dando certo, ela vai lapidando, vai vendo o que funciona, o que não funciona, quebra muito a cara, na verdade. A gente, inicialmente, quando começa dessa normal forma, é quebrar a cara mesmo. Sem estrutura, a gente vai apanhando para ir aprendendo. Mas hoje a gente tem profissionais incríveis que podem te ajudar nessa trajetória para que você não perca tempo e nem dinheiro. Sim. Que aí a gente perde também muito tempo e muito dinheiro. Sim. E qual seria a dica aí de ouro para essas mulheres empreendedoras? Essa é a pergunta de milhões de dólares. Não existe uma receita pronta, a gente sabe, né? A depender do produto, do serviço a ser escolhido, não existe uma receita pronta. O que precisa ser entendido? Empreenda em algo que você seja bom. Empreenda em algo que você tenha alguma tendência a ser mais hábil a fazer aquilo. Por exemplo, eu não domino absolutamente nada. Por exemplo, eu não saberia nem como seria fazer unhas. Eu não tenho habilidade para isso. Então, eu, Cíntia, não iria para esse ramo. Eu procuraria um outro. Então, primeira coisa, identificar onde você é boa. Eu sou boa com vendas. Ok, então, vender o quê? Você vai definir qual nicho de atuação. Então, identificar o que você vai trabalhar, o que você vai vender. Não, eu vou vender um serviço. Vou vender um serviço de beleza, vou vender um serviço fitness, eu vou ser personal. Identificar o que você vai fazer. A partir do momento que você identifica, você vai identificar qual é o teu público ideal. Eu sempre falo isso, gente, porque quando você tem a definição de público ideal, você erra menos. Você vai errar sempre. O que você tem que fazer é errar rápido, para consertar rápido, para não perder tanto. Mas, invariavelmente, no empreendedorismo, você acaba perdendo algumas vezes para depois ganhar. Sim. Então, no geral, para resumir, porque é muito amplo isso, mas identificar no que você é bom, identificar o que você tem mais facilidade para fazer, o que você gosta de fazer e identificar para quem e o porquê. Hoje a gente não vende mais, vou fazer unha, vou vender unha. Não, eu vendo o que tem por trás, o que faz uma mulher gostar de fazer as unhas toda semana, o que faz uma mulher fazer botox 1, 2 vezes ao ano. Eu vou vender o porquê, a razão de ser. A partir disso, você começa a atrair clientes, começa a atrair consumidores que de fato são fãs do seu trabalho. Não do resultado, não do produto, não da cuticulagem, não do botox que você está colocando, é do resultado. Então, e é engraçado, Cíntia, que eu falo muito com as minhas alunas, por exemplo, eu faço esse testezinho que a gente tem um módulo dentro do curso, que é um módulo de vendas, marketing e vendas. Sim. E aí eu pergunto sempre, o que é que você vende? E aí é uma pergunta que, geralmente, a resposta, que muitas não sabem, elas respostas sobre o que elas fazem. Por exemplo, eu pergunto, na área da beleza, o que você vende? Lá eu vendo cabelo, unha, maquiagem, eu vendo depilação, eu vendo sobrancelhas. Eu disse, isso aí é o que você faz. Mas o que você vende tem muito mais valor. Eu, por exemplo, eu não vendo cursos. Ela, mas como assim? Se tu trabalha com cursos? Exatamente, eu trabalho com cursos, mas o que eu vendo é uma oportunidade de você mudar de vida. Então isso é mais atrativo. Isso tem um significado. Sim. Então hoje, eu deixo muito bem claro que você está vendendo autoestima, beleza, empoderamento, segurança. Essa mulher ela vai sair mais segura a partir do momento que você entrega um cabelo mais bonito para ela. E quando você entende esse processo, fica mais fácil vender. E no mercado da beleza é um negócio muito lindo de se ver, porque você entra num salão, numa clínica, você às vezes entra ali com N problemas na cabeça. Sim, muitos. Você entra ali com estafe. Quase. E você sai outra pessoa. Você sai mais bela por fora e mais confiante por dentro. Então, no mercado da beleza, você consegue vender o seu serviço colocando muito mais sentimento no que você faz, muito mais razão no que você faz. Um salão, ele vende autoestima, ele vende beleza, ele não vende um cabelo, ele não vende uma mecha,
é muito mais que isso. É o valor agregado do que você faz. E é bacana que os profissionais que entendem esse processo, eles estão crescendo com uma velocidade sobrenatural. Sim. E às vezes eu vejo muito também, sente aquela pessoa que fala assim, eu estou há 20 anos lá no meu bairro. E não aumento, não melhoro, não saio do lugar, sempre do mesmo jeito, ganhando a mesma coisa. Estou cansado, quero desistir. Porque chegou uma pessoa novata lá, abriu um espaço até inferior o dela e, bum, explodiu. Aí eu sempre falo, percebe o que ela faz? Ela está fazendo aquilo que você não teve coragem de fazer. Ela está usando as estratégias que você poderia ter usado, ou que você poderia estar usando. Sim. E hoje, com essa coisa toda das mídias sociais, as pessoas elas têm se adequado e uma grande parte também não. E aí é onde a gente vê muita gente parando no meio da caminhada. Perdendo fatia de mercado. Isso, você vê hoje isso como uma grande dificuldade. Como funciona essa visão sobre esse tipo de negócio? Sim. Hoje as redes sociais elas nos ajudam muito e a ausência de presença nelas pode realmente levar o teu cliente para o teu vizinho. Quando uma pessoa, por vezes relativamente mais jovem, abre um novo salão com vários outros serviços, às vezes alguns iguais, semelhantes, outros diferentes, mas que você não enxerga o porquê que os teus clientes estão saindo dali para ir para o outro, já que ele seria inferior, né, entre aspas, mas essa pessoa está sendo inovadora. Ela está propondo algo que há algum tempo não estava sendo visto ali naquele território. Nas redes sociais você pode ser algo diferente, você pode agregar algo a mais. É o que eu falei sobre a conexão. Muitas vezes, quando um empreendimento, um negócio perde clientes, não vou falar só sobre salão, mas quando um negócio perde clientes para um concorrente que entrante ali no mercado, ele está perdendo muito mais para a inovação. Ele não está perdendo para aquela empresa, ele está perdendo para a inovação. Em algum momento, o meu empreendimento, vou me usar como exemplo, o meu empreendimento não foi disruptivo, não foi inovador. Muito do que os clientes querem, eles falam no seu negócio. Ouve o teu cliente, o que o teu cliente está falando? E às vezes você faz vista grossa para aquela necessidade de Sim, mudança. Vou te falar um exemplo. Você tem medo também de apostar no novo. Vou te falar um exemplo. Eu, como você, adoro eventualmente tomar uns bons drinks, sabe? Adoro. E aí, vez por outra, eu vou no salão e digo assim, gente, por que aqui não tem uma geladeira aí com algumas coisinhas assim pra gente tomar, né? Por exemplo, lanches também, não só falando de bebidas, mas lanches também. Hoje, o mercado de barbearia, por exemplo, um homem vai numa barbearia, ele faz a barba, ele toma cerveja, ele brinca de sinuca. É um ambiente completamente gamificado para aquele homem. Para a mulher, ok, muitas mulheres não bebem, ok, mas outra grande parcela das mulheres bebem. E se tivesse lá uma disponibilidade de bebidas, alcoólicas ou não alcoólicas, lanches, com certeza teria um consumo. Sim. Ou seja, você estaria agregando o seu serviço e você estaria agregando um serviço a mais. E eu sempre comento, inclusive, com minhas alunas, que tudo isso que você faz pode representar até 30% do teu faturamento total. Sim. Com vendas de produtos, com vendas de lanches, de bebidas. Sim. E é uma fatia que você está deixando de pegar. Sim, com certeza. E eu vejo também isso, tanto vejo como sinto, que eu venho da área da beleza já há mais de 20 anos, sim, que as pessoas elas costumam ficar muito na sua zona de conforto e elas usam muito a questão das crenças. Sim, crenças limitantes. Limitantes ao ponto de dizer, quem trabalha com salão sabe e diz, mas final de mês é assim mesmo, é sempre parado, não tem clientes, e vão se acostumando com isso. E aceitam. E o pensamento é tão forte que chega no final do mês, ela fica parada mesmo, sem atender. Cai o faturamento. E eu via isso há 15 anos atrás, quando eu estava na frente da gestão de um salão de beleza, sim, no qual eu fiquei um monte de tempo aí, eu vi essa grande preocupação. E aí os profissionais eles já vinham na certeza de que no final do mês ninguém vai faturar. E me incomodava. Nossa. Eu disse, como é que eu vou ter uma empresa que funciona o mês inteiro, mas nos últimos dias do mês eu vou me acostumar a não faturar? As contas continuam chegando. Sim.
E aí, mesmo sem os recursos de redes sociais que a gente tem hoje, sem toda essa coisa toda, a gente criou uma estratégia chamada Tapete Vermelho. Na última semana do mês, eu passava o mês inteiro, não fazia promoções. Na última semana do mês, eu fazia uma festa dentro do meu salão. Para os clientes? Para os clientes. E nós convidávamos os clientes um a um, ligando, convidando, falando. E aí começou a se disseminar. E eles esperavam, às vezes, aquela festa. Nós colocávamos um tapete vermelho lá do estacionamento até o final do salão. Nós convidávamos outros profissionais para fazer limpeza de pele, demonstração. Convidávamos pessoas que vendiam a bijuteria para fazer também ali aquela demonstração. Nós colocávamos música ao vivo lá à entrada, voz e violão. Quando a gente fazia as festas temáticas, hoje vai ser a festa italiana, amanhã vai ser não sei o quê, criava tudo que era estratégia. Sim. E começou a bombar muito o final do mês. Então eu continuei funcionando o mês inteiro e com faturamento no final do mês. E eu lembro de uma festa que minha irmã organizou, ela disse, eu vou trazer um rapaz para servir. E nós servíamos bebida, champanhe, muito bem, né? Cervejinha, que as minhas clientes adoravam. Sim. Quem não gostava eram as manicures, que elas borravam várias vezes e era uma confusão. Minha irmã contratou um go-go boy, que ficou famoso aqui em Fortaleza porque ele fez um show vestido com a farda oficial da polícia. Então teve uma repercussão muito grande e tudo, e esse cara era o bom do momento. E eu disse, Natália, será que vai dar certo? Nós temos tantas senhorinhas aqui no salão, né? E aí vai que dá errado. Eu disse, não, vamos tentar. E o rapaz foi, e aí colocamos umas iluminações, jogo de tunts, era fumaça, só você vendo. Mas deu bom? E o quê? E ele servindo as cervejas. Mas nu? Só de calça com a gravatinha e sem blusa. E as minhas clientes senhorinhas, eu digo, tô com medo delas. Aí elas ficavam aqui no celular e eu olhando por trás o que elas estavam fazendo. Elas tiravam a foto e mandavam para as outras. Mulher, vem pra cá, olha que coisa boa. E aí chegou até uma que pegou o rapaz assim, sem blusa e ficou passando assim, a mão no peito. Ela disse, só lembro do meu neto. Eu digo, você tá lembrando de outra coisa. Então, a gente conseguiu essa movimentação toda e a gente passou muito tempo garantindo esse faturamento. Sim. E os profissionais, eles têm perdido um pouco de criatividade. Eu digo muito, Cíntia, que sobra cópia e falta criatividade. Verdade. Então, eu, por exemplo, sou um profissional que sou extremamente louco por novidades. E hoje eu tenho um negócio que funciona, os cursos, viagens, mas eu estou com um projeto incrível já para o próximo ano para trazer mais novidades para o meu público. Sim, porque sempre senão, em movimento. Isso, porque senão eu vou me tornar igual a todo mundo. Se eu posso comprar de você, que é igual a mim, e você é mais perto do cliente, ele vai comprar de você. Sim. Mas se eu consigo atrair ele, porque eu tenho algo sobrenatural para ele sai do teu lado, do teu negócio e vem até aqui para comprar. Criatividade é algo necessário nessa parte toda de marketing, de vendas, de estratégias? Totalmente. Você sabe que marketing é você dar interesse a algo inanimado, né? O marketing ele foi criado para fazer com que produtos fossem interessantes, mesmo sendo inanimados. Então, por exemplo, eu que sou uma entusiasta do marketing há anos, eu lembro, eu não era nascida, tá, gente? Porque eu sou uma jovem, mas, por exemplo, as campanhas publicitárias de cigarros, você tinha aquele Marlboro, que era muito vinculado à força do homem, aquele homem no cavalo. Então, os homens compravam os cigarros, que faz muito mal à saúde, tá, gente? Mas com a intenção do que foi passado para ele lá no marketing. Igual para as próprias mulheres, eram mulheres bonitas, também finas. Sexys, e elas achavam que era chique, né, fumar. Mas na época era. Sim. Hoje não, mas na época era. Então, a criatividade, na verdade, ela é a base de qualquer negócio. De qualquer negócio, seja pequeno, médio ou grande, porque você entra com um produto ou serviço, aquele produto ou serviço precisa ser reformulado, seja porque ele perdeu espaço de mercado, seja porque um concorrente entrou com algo muito parecido e você precisa adaptá-lo. Então, a criatividade é o que vai fazer com que a tua empresa, o teu negócio, perpetue. Sem criatividade, você não dura.
Assim como sem criatividade você não dura, sem time comercial bem treinado, engajado, também não consegue vender. Então, são duas faces de uma mesma moeda. Uma empresa ela precisa ter um marketing bem engajado, uma equipe comercial engajada e os profissionais eles precisam estar sempre atentos ao que o mercado está demandando e ao que os clientes estão falando. Volto a dizer, muitas vezes o que a empresa precisa para crescer, os clientes têm dito ali diariamente. A gente aqui às vezes não escuta. É verdade. Eu falo até um pouco mais, porque às vezes o cliente não tem coragem de dizer diretamente para você, como gestor, né? Ele tem vergonha e ele sinaliza para outro profissional teu, às vezes para uma recepção, às vezes para um profissional que está em atendimento, e você saber filtrar, porque muitos gestores têm raiva quando um cliente crítica, né? fala sobre algo que não foi legal. Então, eu sempre falo para os meus clientes, eles, adorei o espaço, é lindo, é aconchegante, a gente se sente bem, não sei o que, blá, blá, blá. Mas falta algo para ele, porque a experiência dele começa lá na porta e termina lá na porta também. Então, eu busco, por exemplo, que ele tenha todas as experiências. A experiência visual, a experiência auditiva, a olfativa, eu percebi. Exatamente. E aqui, para ter ideia, a gente criou aqui até um chá rosa para os nossos clientes, que eles tomam aquele chazinho ali e ficam encantados porque o chá é rosa. Sim. Então, é uma experiência que ele vai levar e vai comentar. E, de outra forma, uma experiência negativa também ele vai comentar. Geralmente, as experiências negativas são as mais comentadas. São mais comentadas do que as positivas, infelizmente. E aí a gente tem que realmente ter essa preocupação. E eu busco muito ouvir. E eu falo sempre para a minha equipe, vocês têm que estar alinhados ao que a gente está determinando aqui. Se uma estratégia não está dando certo, a gente muda toda. Sim. E nas redes sociais, internet, em tráfego, a gente faz uma campanha incrível, maravilhosa, mas ela não vira, não roda legal. A gente vai e muda. Sim. Até para isso a gente tem que encontrar a comunicação. E você falou inicialmente sobre comunicação. Sim. Nós tínhamos um design que ele fazia artes incríveis, ele trabalhava para os melhores do Brasil, mas eu digo assim, não é essa a comunicação do meu público. E ele não entendia. Eu disse, você vai fazer e não vai vender. Ele fez, a gente lançou, não vendeu. Eu disse, vem aqui. Eu peguei o Lucas, né, disse, eu quero uma arte assim. Ele foi e fez a artezinha no Canva, simples, a comunicação certeira. Assertiva. E a gente vendeu pra caramba. Sim. É necessário encontrar essa comunicação? Sim. É necessário você ter uma identidade visual que converse com a tua marca. É necessário você ter uma copy que converse com a sua marca. Eu estava até falando disso agora há pouco, antes de entrar. Agora sim, essas são fatias de estratégias do marketing. Entenda que, por mais que você tenha uma boa copy, por mais que você tenha um bom social media, por mais que você tenha um bom criativo, se essas ações forem ações descentralizadas, não estando inseridas numa estratégia macro, ela pode não dar o resultado que você espera, tá? Mas sim, se você tiver uma social media, uma copy, um design que conversa com a tua empresa, é mais fácil. Eu vejo muito, por exemplo, todo esse processo bem elaborado e ele morre na finalização, no atendimento em vendas. Porque aí quando chega nas vendas, geralmente você não tem uma equipe pronta para vender. Acontece muito. Muito. Eu sou uma consumidora de tudo que é mais eletrônico, né? Assim, de tudo que é mais tecnológico, eu gosto. Então, assim, boa parte das minhas compras eu faço remotamente. Então, dificilmente eu vou nas lojas. Mas, por conta da Black Friday recente, eu fui em algumas lojas. E é incrível como as empresas têm ainda, infelizmente, profissionais que não estão ali alinhados para atender bem, para recepcionar bem, para entregar um bom produto. E por que eu estou sinalizando isso? Gente, porque eu fui em empresas grandes. Como eu vou estruturar o meu time de vendas, como é que eu vou alavancar as minhas vendas se eu não tenho uma equipe para receber meu cliente de forma adequada? Eu estou perdendo cliente na porta da minha loja. Isso dói em mim que trabalho com isso, sabe? Sim. Então, é muito mais simples para mim estar no sofá da minha casa e comprar um look, comprar um sapato, comprar qualquer coisa, mas eu me disponibilizei a ir na loja e eu não comprei. Em 2 lojas que eu fui recentemente na Black Friday por conta do atendimento. Eu sou muito cri-cri com o atendimento porque eu trabalho com isso. Então, eu faço sim as minhas análises quando eu vou. Então, por que eu estou falando isso? Porque
é mais ou menos tudo que a gente está falando. Se você tem toda uma estratégia montada e lá no final, que na verdade não é o final, que é o início da venda, né? O cliente está entrando na tua loja, no teu salão, no teu negócio, e você não tem uma equipe capaz de fazer a conversão, de nada funcionou toda a estratégia que você montou. O negócio morre já ali. Morre na entrada. Na entrada. Gente, olha só, eu tô aqui com a Cíntia Sombra, ela falando tudo sobre empreendedorismo, sobre negócios. Cíntia, foi um papo maravilhoso. Já deixa aqui as tuas redes sociais, como que as pessoas vão encontrar essa mulher incrível, para que possa aí ajudar você também a alavancar o seu negócio, as suas vendas. Vai falando aí. Exatamente. Gente, vocês me encontram no Instagram, cintia.sombra, cintia.sombra, no LinkedIn também, Cíntia Sombra, e eu estou lançando o Visionários do Amanhã, que vai ser uma imersão presencial de um dia. Então, aguardem, fiquem de olho. Essa imersão é voltada para profissionais que querem entender melhor quais são as mudanças no mercado e se posicionar de forma a serem mais reconhecidos, ganharem mais, faturarem mais. Então, fiquem de olho. A nossa consultoria ela também atende empresas de pequeno, médio e grande porte. E olha só, já vamos convidar a Cíntia para lançar aqui oficialmente o Visionários do Amanhã e já trazendo um desconto especial para vocês. Olha, gente, se você perder, eu não sei nem o que eu faço com você, porque eu vejo muita gente reclamando. Eu quero ter resultados melhores, eu quero empreender, eu quero crescer, mas não se dispõe a investir nisso. E hoje tudo é investimento. Olha a dica, ganha dinheiro quem investe dinheiro. Verdade. Então não tem como você crescer, não tem como você ir para o próximo nível, escalar no seu negócio só sentado olhando para o céu, não. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, Cíntia, eu já quero agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei apaixonado pelo nosso papo. Se deixar, a gente conversa aqui 3 horas seguidas. Sim. E a produção já fica ali me matando pelo tempo. Mas seja muito bem-vinda. Sempre que você tiver algo para trazer de novo, a gente vai sentar, vai conversar, porque são pessoas desse jeito, desse nível, que eu digo sempre, eu quero perto de mim pessoas que estão crescendo, estão vencendo. Não é querer ser mais do que ninguém, gente, mas anda com grandes que tu vai ser o próximo. Sim, nós somos frutos do meio, né? Exatamente. Então, muito obrigado a você que ficou até aí, que não assistiu todinho, já vai lá no nosso YouTube, o Alas Mendes Academy, e assiste que eu vou disponibilizar esse papo inteiro. Se agradecer também, Cíntia, já fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, adorei o papo e a gente se vê em breve, se Deus quiser. É isso aí, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.